pessoal, beleza? Agora a gente vai deixar as coisas um pouco mais interessantes. Média aritmética ponderada. Antes de eu ir para a fórmula, eu quero mexer com um exemplo, para a gente entender de onde vem a fórmula. Em uma turma do segundo ano do ensino médio, é destacado um grupo para realizar uma atividade. Nesse grupo há 4 alunos com 15 anos, 10 alunos com 16 anos e 6 alunos com 17 anos. Qual é a média das idades do grupo? Aí eu pergunto, será que eu posso fazer só 15 mais 16 mais 17 e dividir por 3? Não, né? Porque eu não tenho só 15. Esse 15 aparece 4 vezes. O 16 aparece 10 vezes. Então, para eu calcular essa média dessas idades, eu teria que somar o 15 mais 15 mais 15 mais 15. Que eu vou escrever simplesmente 15 vezes 4. Da mesma forma, aquele 16 eu teria que somar 10 vezes. Então, eu vou escrever 16 vezes 10. E esse 17 eu teria que somar 6 vezes, vou escrever 17 vezes 6. Dividido por o quê? Dividido por 4 mais 10 mais 16. Essa é a forma da média ponderada. Em primeiro lugar, ela resolve basicamente o mesmo tipo de problema que a média aritmética simples. Ela é uma forma da gente pegar a ideia da média aritmética simples e adaptar para esse tipo de problema, nos quais a média aritmética simples seria mais difícil. Eu poderia fazer aqui 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 16 mais 16 mais 16. Eu poderia fazer por aquela ideia, mas ia ser mais trabalhoso, né? Bom, resolvendo essas operações, 15 vezes 4 é 60, 16 vezes 10 é 160 e 17 vezes 6 vezes 3 é 51, é 102, dividido por 4 mais 10 mais 16, dividido por 20. Olha, esse 60 é a soma das idades desses 4 alunos. O 160 é a soma das idades desses 10. E o 102 é a soma das idades daqueles 6 alunos ali. Dividido por 20, que é o total de alunos. Então, onde é que a gente vai chegar? Que a soma de todas as idades aí, ó, 220 é 322 dividido por 20. Então, a soma de todas as idades é 322, que dividido por 20 vai ser 16,1 anos de idade. Nota uma coisa, se eu não tivesse os fatores de ponderação, se eu pegasse só 15 mais 16 mais 17, somar e dividir por 13 ia dar 16. Isso aqui não é exatamente o mesmo valor. Bom, essa é a forma da média aritmética ponderada. Vamos colocar ali a fórmula dela. Dado um conjunto de valores x, então a gente tem de novo x1, x2, x3, xn, porque a princípio essa quantidade é variável, e um conjunto ainda de fatores de ponderação p, p1, p2, p3 até um pn. Percebe? A quantidade aqui é a mesma quantidade ali, né? Você tem n valores x, são n fatores de ponderação. A média aritmética ponderada dos valores x é dada por, olha só, é essa somatória, xi vezes pi, com esse i variando de 1 a n, dividido pela somatória de pi, com i variando de 1 a n. O que a gente percebe? O numerador não é mais simplesmente somar os valores. Cada número é multiplicado por um peso, por um fator de ponderação. x1 multiplicado pelo peso 1, x2 multiplicado pelo peso 2, x3 multiplicado pelo peso 3. É o que a gente fez aqui. Esse fator de ponderação ele vai dizer o quanto esse número influencia na média. Esse 16 vai valer na média muito mais do que o 15 e que o 17, porque o peso dele é 10. O fator de ponderação dele é 10. O 17 influencia mais que o 15, porque o peso dele é maior que o outro peso. Inclusive, por isso que ele puxou a média para cima. Tá? Então, a gente faz essa multiplicação de cada valor pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Divide pela soma dos fatores de ponderação. Olha o próximo exemplo. Em uma população, a média das idades das mulheres é 50 anos e a média das idades dos homens é 40 anos. Sabendo que as mulheres compõem 70% dessa população, calcule a média geral das idades. Eu vou escrever assim, ó.
mulheres e abaixo homens. Aqui nas colunas eu vou colocar, ó, a média das idades e depois a porcentagem na população. Olha o problema. A média das idades das mulheres é 50 anos. A média das idades é 50 e a média das idades dos homens é 40 anos. Tá? As mulheres compõem 70% dessa população. Então, os homens aqui vão compor 30% dessa população. Numa análise bem simplificada. A gente quer calcular a média geral das idades. Olha só, a gente sabe que se essa população tivesse dividido meio a meio, 50% mulheres, 50% homens, a média das idades seria 45. Seria exatamente o valor intermediário entre o 40 e o 50. Como tem mais mulheres do que homens, essa média vai ser deslocada para cima. Como que a gente faz isso? Tenta pausar o vídeo e pensa um pouquinho como é que você faria. Tenta calcular isso aí sozinho. Esse princípio vai ser o seguinte. Eu sei que as mulheres têm a média das idades de 50 anos, eu vou multiplicar isso sabendo que elas são 70% da população. Os homens têm a média das idades de 40 anos e são 30% da população. Dividido por o quê? Às vezes, o pessoal pode ficar em dúvida se divide pelo 50 mais 40 ou pelo 70 mais 30. Claro, nesse exemplo eu acho que não rola, né? Eu acho que é intuitivo aqui saber que tu divide pelas porcentagens. Mas tu tem que saber que tu nunca divide pela variável que tu está observando. Se tu está fazendo a média das idades, tu não vai dividir pelas idades, tem que dividir pelo outro valor. Então tem que dividir aqui pelo 70 mais 30. E aí a gente calcula isso. 50 vezes 70 é 3.500. 40 vezes 30 é 1.200, dividido por 100. É como se eu te pegasse uma amostra ideal dessa população. Pegasse uma amostra de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 70 são mulheres com 50 anos de idade e 30 são homens com 40 anos de idade. (3.500 mais 1.200 é 4.700, que dividido por 100, naturalmente a gente pode simplificar esses dois zeros com aqueles dois zeros. Essa média é igual a 47 anos de idade. Lembra que a gente observou, ela ia estar mais próximo do 50 do que do 40, né? Porque esse valor aqui tem um peso maior que o outro. É assim que funciona a média ponderada. Olha o nosso exemplo 3. Em uma escola, a média trimestral é calculada a partir de um simulado com peso 2, trabalho com peso 3 e prova com peso 5. Se um aluno tira 6,5 no simulado, 7,5 no trabalho e 7 na prova, qual será a sua média? Eu vou começar escrevendo aqui, ó, as avaliações. Então eu vou escrever simulado. Logo abaixo, trabalho. E logo abaixo, prova. O que eu vou colocar na coluna? Peso e nota. Vamos reler o enunciado. O simulado tem peso 2, o trabalho tem peso 3 e a prova tem peso 5. O aluno tirou 6,5 no simulado, 7,5 no trabalho e 7 na prova. Aí você pode dizer, professor, se o simulado tem peso 2, por melhor que o aluno vá, ele não tem como tirar 6,5. A princípio, na verdade, tem. O peso de uma avaliação, ela não necessariamente limita a nota que o aluno pode tirar nela.
tá? O peso, ele simplesmente indica qual que é a influência que essa nota vai ter na tua média. Se tu tem simulado com peso 2, trabalho com peso 3 e prova com peso 5, tu sabe que a nota que menos vai influenciar na média é o simulado, a que mais vai influenciar é a prova. Inclusive, se tu parar para pensar, a importância da prova vai ser igual ao simulado e o trabalho somados aqui. Tu pode tranquilamente ter esses pesos 2, 3 e 5 e nota dada de 0 a 10. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma avaliação com peso 2, a gente dá a nota de 0 a 2, a avaliação com peso 3 dá a nota de 0 a 3 e a avaliação com peso 5 dá a nota de 0 a 5, porque assim fica mais fácil fechar a média depois. Para fechar a média, acaba sendo só somar as notas. Mas isso não é uma regra geral, não é uma coisa que tem que ser necessariamente assim, tá? Como é que a gente calcula a média aí? Bom, você já deve ter uma ideia de como é que vai ser calculada essa média, né? Faz isso aí. Essa média vai ser calculada como? A nota no simulado multiplicado pelo peso do simulado, a nota do trabalho multiplicado pelo peso do trabalho, a nota da prova multiplicada pelo peso da prova. E dividir por quê? Pela soma dos pesos. Não vai ser dividir por 3. Fique esperto. Seria dividir por 3 se fosse média aritmética simples. Se a gente fizer aí, ó, 6,5 vezes 2 é 13, 7,5 vezes 3 é 22,5, 7 vezes 5 é 35. Isso vai ser dividido por 10. (13 mais 22,5 é 35,5, com 35 dá 70,5. Dividido por 10 é 7,05. Vamos para um exemplo de Enem. Enem 2019, inclusive eu sei que alguns de vocês fizeram essa prova. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Você tem a quantidade de garrafas por dia e quantidade de dias. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Como sempre, pausa o vídeo e resolve a questão sozinho. Depois que você fez, eu venho aqui e faço também. Essa média aí vai ser o quê? Eu tenho que considerar que aconteceu de ter zero garrafas fora das especificações em 52 dias, né? Escreveria 0 vezes 52. Uma garrafa em 5 dias, 1 vezes 5. 2 garrafas em 2 dias, 2 vezes 2. E 3 garrafas em 1 dia, 3 vezes 1. Dividido por quê? 52 mais 5 mais 2 mais 1. Por quê? Se eu estou calculando a média da quantidade de garrafas, eu não posso dividir pela quantidade de garrafas, eu tenho que dividir pelo número de dias. Certo? Bom, isso aqui fica bem interessante da gente calcular. Por quê? Isso aqui é 0. 1 vezes 5 ali é 5, mais 4, mais 3, e dividido por 60, porque a questão já falou que eram 60 ali, né? Então, aqui no numerador eu estou tendo realmente a soma do número de garrafas, né? O total de garrafas aí nesses 60 dias foi 12 garrafas. Eu faço 12 dividido por 60, e isso é igual a 0,2, gabarito B de brócolis. E o exemplo para a gente finalizar essa aula, eu não quero colocar tanta questão aqui porque eu quero deixar para a lista de vocês depois, mas esse é um exemplo bem interessante da gente fazer. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos.
De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Tem as notas do candidato 1, tem do candidato 3, falta a nota de Química do candidato 2. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição. Como de costume, pausa o vídeo, dá uma lida na questão, resolve ela, pelo menos até onde tu conseguir. Bom, agora que tu fez já, vamos pegar de novo a questão. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada nas provas finais de Química e Física, considerando os pesos 4 e 6. Então, Química tem peso 4 e Física tem peso 6. Física aqui tem um peso maior que Química. As notas são sempre números inteiros. As notas são sempre números inteiros. O que a gente já tem que pensar com essa frase? Se a gente chegar num resultado decimal, a gente vai ter que arredondar. Por questões médicas, patati patatá, a gente quer saber qual que é a situação para o candidato 2 ser o campeão da competição, né? Então, o que a gente teria que fazer? Calcular a média do candidato 1, calcular a média do candidato 3 e ver quem que está com a melhor média. A gente descobre quem que está liderando a competição e a gente quer saber em qual situação o candidato 2 vai ficar com uma média melhor que essa. Então, será que a gente precisa realmente calcular as duas médias? Ou será que olhando assim a gente já pode saber? Eu pergunto, quem que, entre o candidato 1 e o candidato 3, quem que está melhor na competição e por quê? Sim, o candidato 1 está melhor na competição, mas não é porque a soma das notas é maior. Porque a gente está falando de média ponderada. Ele podia ter a soma maior e tá com uma média ponderada menor. Se fosse média aritmética simples, a soma das notas garantia. Mas aqui é média ponderada, tem que ficar esperto. Por que eu sei que o candidato 1 está melhor? Porque ele está 1 ponto abaixo em Química e está 5 pontos acima em Física. Tá? Então, ele está bem acima na disciplina que tem peso maior. Por que eu disse que não é pela soma das notas? Ele podia estar com uma nota muito boa em Química, uma nota ruim em Física, e ainda está com uma nota, com a soma das notas melhor que a soma do candidato 3, mas pela questão de ser média ponderada ele estaria perdendo. Então fique esperto com isso. Como o candidato 1 está liderando a competição até agora, a gente começa calculando a média do candidato 1. Então calcula a média ponderada do nosso candidato 1. Pausa o vídeo e faz isso aí. Inclusive aqui é interessante que a gente pode retomar aquela ideia de que a nota não necessariamente limita o peso, né? A prova de Química tem peso 4 e ele tirou 20. A prova de Física tem peso 6 e ele tirou 23. A nota, o peso não limita a nota, né? Então como é que a gente calcula essa média do candidato 1? Vou pegar a nota na prova de Química vezes o peso na prova de Química, mais a nota na prova de Física vezes o peso na prova de Física, dividido pela soma dos pesos. Então, a média do nosso candidato 1 aí. 20 vezes 4 é 80. 23 vezes 6. 120, 138 dividido por 10. Isso fica 218 dividido por 10. Então, a média do nosso candidato 1 é 21,8. A gente quer saber em que situação que o candidato 2 vai vencer a competição, né? Então, o que a gente poderia estabelecer de média para o candidato 2 vencer a competição?
Eu vou dizer aqui que esse candidato 2 quer ficar com média 21,9. Né? Tudo bem, por que não? 21,9 já ganhou, né? Aplica a fórmula da média aqui e calcula qual que vai ser aquela nota X. Bom, considerando que tu já fez isso sozinho, vou pegar a nota da prova de Química vezes o peso da prova de Química, mais a nota da prova de Física vezes o peso da prova de Física, dividido pela soma dos pesos. Isso igual a 21,9. X vezes 4 é 4x, 25 vezes 6 é 150, dividido por 10, igual a 21,9. É um sistema de... É uma equação do primeiro grau. Eu pego esse 10 dividindo, passo multiplicando. 4x mais 150, 21,9 vezes 10, 219. Os 150 somando, eu passo subtraindo. 219 menos 150, 69. E o 4 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x vai ser 69 dividido por 4, que é 17,25. Lembra que a gente viu que as notas sempre são números inteiros? Eu tenho que pegar esse valor e arredondar. E esse problema é um pouco peculiar. Por quê? Eu não posso arredondar para o número mais próximo. O número mais próximo aqui é o 17, né? Agora, eu não posso arredondar esse valor para baixo. Porque eu quero que a nota dele seja 21,9 para mais. Eu quero que ele fique com uma média melhor que esse para ganhar a competição, né? Então, nesse problema, o arredondamento é feito necessariamente para cima. Esse 17,25 a gente vai arredondar para 18, tá? O arredondamento é feito necessariamente para cima, porque ele quer ficar com a média para ganhar a competição. Então tem que ser um valor maior que esse, nunca menor. Então, aí ó, gabarito letra A. Na nossa próxima aula, a gente vai ver os conceitos de mediana e moda. Vocês vão ver que é bastante simples, vocês vão ver que é ainda mais de boa do que média. E na aula seguinte, a gente vai falar de medidas de dispersão, que por mais que o cálculo possa ser um pouquinho complicado, o cálculo possa envolver várias operações, mas conceitualmente, que é o que a gente vai precisar saber, é bem tranquilo também. Estatística é uma maravilha de dar aula, cara. E eu espero que vocês curtam isso tanto quanto eu.